Queridos irmãos, hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Primeiro dia da semana. Nós vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Ouçamos. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Este trecho do Evangelho nos fala do túmulo vazio. Essa é a experiência mística, espiritual dos primeiros cristãos. Jesus, sabiam, havia sido depositado, o seu corpo havia sido depositado naquele túmulo. Passou a noite, do sábado para o domingo. No primeiro dia da semana, que é o domingo, de manhã, as mulheres foram ao túmulo para terminar os ritos fúnebres. Os judeus costumam sepultar os mortos com perfumes, enrolados em tecidos, em toalhas. E isso não havia sido feito devido à pressa de terminar tudo na Sexta-feira Santa, na sexta-feira por causa do sábado. Pois bem, as mulheres viram que os panos estavam todos no chão. Jesus não estava mais no túmulo. Foram correndo avisar Pedro e João. Pedro, o chefe dos apóstolos, ele recebe a notícia primeiro. Ele não recebe a notícia pela internet, pelos meios de comunicação, por um grito na escuridão. Recebe a notícia de testemunhas. E recebendo a notícia, não é que desconfiava delas, das testemunhas, mas corre ao túmulo para verificar, porque quem deveria dar a notícia a todos os discípulos era ele, o chefe dos apóstolos. Pois bem, foi correndo ao túmulo. João, o discípulo que Jesus amava, também estava com ele e também correu. Só que correu mais depressa porque era novo. Pedro já tinha uma certa idade e não conseguia correr tanto quanto. Chegando ao túmulo, João parou na entrada, não entrou, porque não era ele que tinha a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé, de dar o testemunho sobre Cristo. Esperou Pedro chegar. Pedro entrou, viu, e João depois entrou, e diz o texto, ele viu e creu, e acreditou. Isso tudo diz a nós, queridos irmãos e irmãs, que nós somos discípulos de Cristo. E cada um de nós tem uma missão neste mundo. Cada um de nós, Deus reservou para cada um de nós uma missão. Devemos descobri-la e vivenciá-la, experimentá-la, vivenciá-la e dar um testemunho de Cristo. E hoje do Cristo ressuscitado. Nós não vemos mais nosso Senhor de carne e osso. Nós o temos ressuscitado, que é muito mais amplo do que apenas ver a matéria. Os discípulos no início, depois nós vamos ver no tempo da Páscoa, vamos ouvir esses textos. Os discípulos no início fazem a experiência de encontrar-se com o Senhor ressuscitado, mas ainda presente com eles, em carne e osso. Comeu com eles, falou com eles, andou com eles. Depois da sua morte e ressurreição. Isso para quê? Para garantir a todos nós que cremos
de que esta promessa não será enganosa, não é e não será enganosa. O testemunho dos apóstolos é o fundamento da nossa fé católica, porque nós cremos que Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para nos trazer a paz, anunciar a boa nova do reino de Deus, nosso Pai, e veio para nos conduzir ao Pai. E é isso que nós pregamos, experimentamos, vivemos, diante de todas as dificuldades que o mundo apresenta, mas é isso que nós vivemos neste nosso tempo. Sejamos coerentes com a nossa fé católica, demos um testemunho de convicção profunda nesta fé apostólica, porque tudo isso nos foi deixado por escrito e devemos seguir com retidão, com intenção reta no nosso coração, as palavras que os apóstolos nos deixaram para confirmar e testemunhar para nós, no nosso tempo, a nossa fé.